Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128, de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e vou continuar com vocês fazendo a leitura dessa IN, artigo por artigo, e quando for necessário nós iremos comentar para ajudar vocês no entendimento dela. Vamos lá, vão vocês na tela. Subseção 1 das providências e da comprovação relativas a vínculo e remuneração do empregado. Artigo 46. Observado o disposto na seção 4 e 10 desse capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício, urbano ou rural, com admissão a partir da data de instituição da carteira de trabalho digital. 1. Quando inexistir vínculo no CNIS, o empregado poderá apresentar a o comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. B. Documento expedido pelo Ministério do Trabalho e Previdência que comprove a relação de emprego e remuneração oferida. Ou C. Rol de documento previsto no artigo 19b do RPS. 2. Inciso 2. Quando o vínculo for extemporâneo, então quando o vínculo for extemporâneo ou constarem pendências ou divergências de dado, o empregado poderá apresentar a declaração única do empregador e empregado sob as penas da lei, que deverá conter informações quanto ao exercício da atividade, indicando os períodos efetivamente trabalhados até o momento da declaração, inclusive para o intermitente, acompanhado de documentação que serviu de base para a comprovação do que está sendo declarado. Ou B. Rol de documentos previstos no artigo 19b do RPS, parágrafo 1º. Os documentos elencados na linha C do inciso 1 e a linha B do inciso 2 devem informar convicção quanto à data do início e fim do período que se pretende comprovar, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Parágrafo 2º. Ato do diretor de benefício poderá estabelecer outros documentos para fins de reconhecimento de vínculo e remuneração, na forma definida pelos órgãos competentes. Então, vem comigo aqui, deixa eu puxar para cá. Aí, a gente vai observar o seguinte. Aqui no artigo 46, eles vão falar que quando tiver algum erro ali, quando tiver que tomar alguma providência para comprovar relativa a vínculos e remunerações, quando for digital, quando a carteira for digital, a gente vai ter algumas novidades aqui, umas facilidades, assim dizer. Quando ele não tiver o vínculo ali no CNIS, porque se está no CNIS a gente já aprendeu já ali em cima. Estando no CNIS, não vão mexer em nada, né? A gente já tem no CNIS ele, se não tiver nenhum indicador, não tem que apresentar nenhuma comprovação de nada. Mas, quando ele não tiver, a gente vai ter que comprovar o comprovante do recibo eletrônico, que vai ser emitido pela E-Social, bem fácil. Documentos pedidos pelo Ministério do Trabalho, que comprove a relação, e o rol de documentos que está previsto no artigo 19b, tá bom? Quando o vínculo agora ele for extemporâneo ou tiver pendência, você vai fazer uma declaração sobre as penas da lei, de que trabalhou no período de tal a tal, todos os períodos ali exemplificados certinho. Você vai estar o empregador e o empregado assinando, falando que trabalharam naquele período, e ainda mais os documentos que levaram a essa convicção. Por exemplo, eu tenho um livro de registro, eu tenho os olerites, leva também, para que comprovem a sua convicção. Do servidor, a gente vai juntar documentos além da declaração. Então, só a declaração não vai ser suficiente para a gente estar conseguindo comprovar, tá bom? Vamos ver aqui. Ver se tá. E ali pode ser estendido. Então, artigo 47.
No caso de contrato de trabalho intermitente, aplicam-se as mesmas regras do artigo 46, sendo que a documentação deverá possibilitar ao INSS a identificação dos períodos efetivamente trabalhados. Bem tranquilo, né? Falando do trabalho intermitente, artigo 48. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, para fins de inclusão, então vamos lá, fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS do vínculo empregatício urbano ou rural, novamente não tem distinção, com adição e demissão anteriores à data da instituição da carteira de trabalho, a comprovação junto ao INSS far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico, contemporâneos ao exercício da atividade remunerada. Inciso 1, carteira profissional, CP ou carteira de trabalho e previdência social, CTPS. 2. Original ou cópia autenticada da ficha de registro de empregados ou do livro de registro de empregados, onde conste o referido registro do trabalhador, acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável. 3. Contrato individual de trabalho. 4. Acordo coletivo de trabalho, desde que caracterize o trabalhador como signatário e comprove seu registro no respectiva Delegacia Regional de Trabalho. 5. Termo de rescisão contratual ou comprovante de recebimento de fundo de garantia do tempo de serviço. 6. Extrato analítico da conta vinculada do FGTS, carimbado e assinado por empregado da Caixa Econômica Federal, desde que conste dados do empregador, data de admissão, data de rescisão, datas dos depósitos e atualizações monetárias do saldo, ou seja, dados que remetam ao período objeto de comprovação. 7. Recibos de pagamento contemporâneos aos fatos alegados, com a necessária identificação do empregador e do empregado. 8. Cópia autenticada do cartão, livro ou folha de ponto, acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável. 9. Outros documentos em meios físicos contemporâneos que possam comprovar o exercício de atividade junto à empresa. Parágrafo 1º. No caso, eu vou parar aqui nos incisos, só rapidinho aqui, vem comigo aqui. A gente então, aqui ó, o 48 ele vai tratar do seguinte: quando for meio físico, ainda não for anterior à carteira digital, e você precise incluir, alternar ou tratar a extemporaneidade, quando tiver aquela marcação de extemporaneidade no CNIS, você vai ter que ser, tanto urbano como rural, juntar documentos. Carteira de trabalho, ficha do livro de registro junto com declaração da empresa, contrato individual de trabalho, acordo coletivo, que a pessoa é signatária, seu cliente ali, termo de rescisão contratual, então aquele termo da rescisão que vai contar a admissão ou o comprovante do recebimento do fundo de garantia, extrato analítico da caixa do fundo de garantia do FGTS, você vai pegar lá na caixa, vai pedir para carimbar, então, porque senão não dá para comprovar que ele é verdadeiro, né? Então pede ele carimbado, devidamente carimbados, os recibos, os olerites, recibos de pagamento da época. Eu já vi casos do servidor falar que aquele documentos eles parecem todos ter sido elaborados agora, porque eles ficam novinhos, a pessoa acabou de imprimir. Né? Aqueles de época, que é amarelado, aquele lá, sim, eles servem como cópia tranquilo. Cópia do livro de ponto, sempre acompanhado de declaração e outros documentos e meios físicos que possam comprovar. Aqui fica em aberto. Então, todos os documentos contemporâneos que você tiver ali que possam comprovar, você vai poder estar usando com base no inciso 9º. Tá? Vamos voltar lá para a tela. Então, parágrafo 1º. No caso do contrato de trabalho intermitente, para cumprimento do previsto no artigo, o documento apresentado deverá conter ou ser contemporâneo por outro que comprove ao INSS os períodos efetivamente trabalhados durante a vigência do vínculo empregatício. Parágrafo 2º. Além dos documentos e procedimentos previstos nesse artigo, a comprovação da atividade rural do segurado empregado exercida até 31 de dezembro de 2010 para fins da aposentadoria por idade, que trata o artigo 143 da Lei 8213 de 91, poderá ser feita por meio de justificação administrativa, JA, desde que baseada em indício de prova material e observado o disposto no artigo 571. Parágrafo 3º.
A comprovação de atividade rural do segurado empregado para fins de cômputo em benefício urbano ou certidão de contagem recíproca será feita na forma deste artigo. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de contrato de trabalho vinculado ao RGPS, ser considerado nulo o período do efetivo labor prestado pelo segurado, será reconhecido no cômputo no âmbito do RGPS, salvo hipótese de simulação ou fraude na investidura ou na manutenção da contratação. Observados que 1. A simulação ou fraude na investidura fica caracterizada quando existe a prestação de serviço apenas em seu aspecto formal, porém sem comprovação do efetivo labor pelo segurado, ou seja, sequer houve atividade laboral que ensejaria a proteção previdenciária, de modo que o contrato de trabalho considerado nulo não produzirá efeitos previdenciários, tá? Ele é nulo, então não produz efeitos, tá bom? Previdenciários. 2. A situação de fraude na manutenção da contratação ocorre nas hipóteses em que existe ação judicial específica demonstrando a antinormatividade da contratação e, ainda que exista decisão judicial concreta em sede de controle difuso determinando a desvinculação, persiste a atuação irregular da administração pública e do segurado em evidente afronta à Constituição ao Poder Judiciário. 3º. Na hipótese de fraude na manutenção da contratação, o contratado de trabalho considerado nulo produzirá efeitos previdenciários até a data da decretação da sua nulidade, ou até o seu término, se anterior à decretação e desde que tenha havido a prestação efetiva de trabalho remunerado, visto que a filiação à Previdência Social está ligada ao efetivo exercício da atividade na forma do artigo 20 do Regulamento da Previdência Social. Fique ligado, então, que mesmo ele sendo nulo até a sua decretação, ele vai ter o valor ali, tá? Porque se foi prestado e houve a remuneração. Para os casos de dúvidas quanto à configuração das hipóteses de simulação ou fraude na investidura ou manutenção da contratação, o processo poderá ser encaminhado à Procuradoria Federal local para fins de esclarecimento quanto à motivação da nulidade contratual, bem como indicação do período a ser considerado junto ao RGPS. Parágrafo 5º. Na impossibilidade de apresentação de um dos documentos de comprovação previsto nesta instrução normativa, poderão ser aceitos declarações do empregador ou do preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de órgão público, com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações, bem como a afirmação expressa de que os dados foram extraídos do registro existentes e acessíveis à verificação pelo INSS. Tá? Então pode usar isso para estar comprovando também. Parágrafo 6º. A declaração prevista no parágrafo 5º, nesse aqui acima, ela deve ser feita contendo a identificação do empregado, menção às datas de início e término da prestação de serviço, as respectivas remunerações, se também forem objeto de comprovação, quando se tratar de vínculo de empregado com 1. Contrato de trabalho intermitente, a especificação dos períodos efetivamente trabalhados. 2. Contrato de trabalho rural, tipo de atividade exercida, a qualificação do declarante, como os respectivos números de cadastro de pessoa física, CPF, do cadastro específico no INSS, SEI, do cadastro de atividade econômica da pessoa física, CAEPF, ou, quando for o caso, do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, bem como a identificação e o endereço completo do imóvel onde os serviços foram prestados e a que título detinha a posse do imóvel. Parágrafo 7º. Havendo a comprovação nos moldes previstos no parágrafo 6º, deverá ser emitida pesquisa externa observadas os artigos 573, com a finalidade de confirmar as informações prestadas, salvo se fornecidas por órgão público, situação em que a pesquisa somente poderá ser realizada se, oficiado o referido órgão, não for possível formar convicção em relação ao que se pretende provar. Então, se você precisa comprovar o vínculo, aqui você vai usar o artigo 48. Tem bastante coisa para você poder comprovar o seu vínculo, a inclusão, a exclusão. Você vai ter uma série de documentos, da validade deles. Lembrando que o rural às vezes vai ter uma especificação um pouquinho maior, tá? Mas é bem tranquilo. Utilize o artigo, então, 48 para comprovar a inclusão, exclusão e alteração de vínculo.
Deixe seu comentário, fale se você já usou, já sabia desse artigo, da existência dele, dessas comprovações, se já usou algum meio de comprovação. Curte, comenta, se inscreva no canal para a gente estar continuando essa discussão, essa conversa. Eu preciso que vocês deixem seu comentário lá para eu poder saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem, tá bom? Obrigado e até a próxima.